Dentro do coração do Caribe existe uma ilha que guarda a mansão secreta de ninguém mais, ninguém menos que Pablo Escobar. Muito além dos turistas e das praias exuberantes, esse paraíso caribenho é completamente isolado do resto do mundo e hoje abriga apenas 800 habitantes, entre agricultores e pescadores. Era o ponto perfeito para abrigar também uma mansão secreta que, como seu dono famoso, também teve sua queda. Hoje essa enorme mansão está completamente abandonada, deixada à mercê dos elementos da natureza. Nós vamos contar a história desse palácio caríssimo e seu destino infeliz. Pablo Escobar não era brincadeira nos anos 80 e 90. Ele era um homem que conseguia o que queria, na hora que queria e de quem queria. Já cedo em sua vida, era famoso em sua cidade pelos delitos que cometia, incluindo o roubo. Mas esse foi apenas o começo. Sua vida no crime nunca desacelerou nem vacilou de qualquer jeito, e ele conseguiu chegar ao topo do famoso Cartel de Medellín, que a certa altura estava contrabandeando mais de 500 toneladas de substâncias ilegais para os Estados Unidos todo dia. Estimativas apontam que Escobar possuía uma fortuna de aproximadamente 30 bilhões de dólares, o que fazia do Sr. Escobar um dos homens mais ricos do mundo na época, e ele certamente vivia como tal. Ele era dono de 15 jatos particulares, 6 helicópteros e mais carros de luxo do que podemos contar. Na verdade, seu irmão Roberto Escobar deu um depoimento declarando que em certo ponto seu irmão gastava mais de $1.000 só em elásticos para prender os bolos de dinheiro. O quê? Eles tinham tanto dinheiro que eram obrigados a enterrar grandes quantias, ou eles acabavam virando petisco para os ratos da casa. Em certo ponto, começaram a perder 10% do faturamento anual que estava indo para o estômago dos ratos. Alguém aí com fome? E baseado na receita do quartel, isso equivale a 2,1 bilhões de dólares por ano virando comida de rato. Sim, Pablo Escobar era rico, bem rico. E nós nem começamos a falar das mansões de luxo. Enquanto Pablo era conhecido pelas propriedades em Miami, que recentemente foram vendidas por mais de 10 milhões de dólares, ele também era o dono orgulhoso da Hacienda Nápoles, uma propriedade de 200 quilômetros quadrados construída em Puerto Triunfo, a apenas 150 quilômetros de Medellín, na Colômbia. Essa propriedade é considerada sua mansão mais famosa e passou por muitas reformas ao longo dos anos. Em seu auge, tinha seu próprio zoológico completo com girafas, elefantes, rinocerontes e até uma exposição de dinossauros com fósseis de verdade. Hoje, turistas podem visitar e explorar a propriedade que foi transformada em um parque temático para famílias. Quando avaliada em 2006, chegou ao valor de 5,5 bilhões de dólares. Mas no vídeo de hoje queremos falar de uma propriedade menos conhecida, mas de forma alguma menos cara. Essa propriedade é lendária pelas festas luxuosas que aconteciam por ali e por servir como casa de praia para Escobar. Hoje em dia serve como uma espécie de relíquia do próprio Escobar, estranhamente paralela aos seus gastos exuberantes e sua queda repentina. A casa secreta está completamente abandonada e é o lar apenas de plantas selvagens e animais silvestres que atualmente habitam a casa, às vezes até mesmo dentro das suas paredes de pedra. Pela ilha, a mansão de Escobar é conhecida como La Casa Grande ou a Casa Grande, e precisamos admitir que os moradores da ilha não estão nem um pouco errados em chamá-la assim. A Casa Grande fica bem no fundo da floresta tropical do Caribe, em uma ilha aparentemente pacata, conhecida como Isla Grande ou Ilha Grande. Essa ilha possui apenas alguns quilômetros de comprimento e a única maneira de chegar até lá é em um barco especial. Mas boa sorte para encontrar alguém para dirigir para você por lá. Quando chegar à ilha, o melhor que você pode fazer é perguntar pelo caminho como se faz para chegar à Casa Grande. Você não vai encontrar as coordenadas na internet, muito menos placas informando o caminho. A única maneira é desbravando as florestas densas e depois de algumas horas de caminhada, quando o caminho começar a ficar mais fácil, você vai chegar em uma trilha que leva para as espetaculares paredes brancas da Casa Grande, ou pelo menos o que restou delas. A Casa Grande não teve o mesmo tratamento que outras propriedades de Pablo Escobar.
você não vai encontrar zoológico nem parque temático, nem mesmo alguém morando por lá. Isso é porque quando Escobar morreu, o governo da Colômbia assumiu as suas propriedades e negligenciaram a Casa Grande por anos. Conforme você for andando, vai chegar a uma piscina rodeada de chalés em ruínas que um dia olhavam confiantes para o oceano, mas hoje são apenas uma sombra de sua antiga glória. Há também um pequeno pier, onde lanchas de luxo aportavam, mas você não vai encontrar nenhuma lancha andando por lá. No máximo, uma das lanchas luxuosas de Escobar, que na época, em 1989, teria custado $187 mil. Siga pela propriedade e você vai ver as plantas que invadiram quase todo centímetro da construção, por dentro e por fora. Ande pelos jardins que um dia foram majestosos e você provavelmente vai encontrar um porco selvagem comendo a vegetação, aproveitando seu almoço. Um destino trágico para uma casa tão linda que em seu auge facilmente poderia competir com o valor de outra propriedade incrível de Escobar, a Hacienda Nápoles. Isso significa que poderia ser avaliada em $5 bilhões. De certa forma, é uma pena que uma obra-prima arquitetônica tenha acabado em ruínas. Lembre-se, essa era a casa de festas, o refúgio de verão do líder do cartel de Medellín. O lugar ideal para um dos homens mais ricos dos anos 90 relaxar e aproveitar um tempo só para ele. No seu auge, haviam mais de 300 quartos mobiliados e elegantemente decorados para os convidados que vinham para as festas, e Escobar não economizava nos seus quartos de hóspedes, que incluíam até mesmo chuveiros feitos de ouro maciço em cada banheiro, que chegava a custar $1.400 cada. Mas isso é só um trocado quando você tem uma fortuna de $30 bilhões. Naquela época, chegar à Casa Grande muitas vezes significava que você precisava pagar uma lancha ou quem sabe voar até lá de helicóptero. O heliponto ainda está lá, mas não está nem perto de seguir as regulamentações caso você esteja pensando em pousar por lá. Escobar também era conhecido por ter inúmeros guarda-costas ao seu lado, treinados para atirar em qualquer pessoa que fosse vista colocando os pés na propriedade sem ser convidada. Um de seus guarda-costas mais implacáveis era o Sr. John Jairo Velázquez, também conhecido pelo apelido Popeye. Mas hoje em dia você não vai encontrar nenhum guarda na casa. Na verdade, a ilha inteira é deixada nas mãos dos próprios habitantes, seus mais ou menos 800 agricultores e pescadores que continuaram a seguir suas vidas e prestam pouca atenção na mansão que um dia abrigou algumas das festas mais luxuosas do planeta. Mas nós precisamos dizer que talvez seja melhor assim. Escobar era um criminoso, mas tudo bem. Ele era conhecido por dar grande parte de seu dinheiro para os pobres e necessitados, o que rendeu a ele uma reputação de uma espécie de Robin Hood moderno. Mas bons atos como esses não justificavam uma vida inteira fora da lei. Escobar teve seu fim em 2 de dezembro de 1993, deixando para trás suas grandes propriedades e, acredite se quiser, grande parte de sua fortuna. Muito dinheiro ainda está enterrado até hoje em dia, esperando para ser encontrado. Pablo Escobar foi muitas coisas durante seus 10 anos no topo do cartel de Medellín. Alguns o chamam de vilão, um chefão do crime, um traficante, um criminoso implacável, e outros o aclamam como um Robin Hood moderno. O que quer que você pense sobre ele, sem dúvidas, vivia a vida em sua plenitude. E a sua mansão escondida em Isla Grande é uma prova disso. Mas como o próprio Escobar, a mansão decaiu. Hoje em dia, se você tiver coragem e gostar de aventuras na mata, você pode visitar por você mesmo. Não vai ser fácil e certamente não vai chegar nem perto do esplendor da sua época. Mas você vai estar de pé onde o próprio Escobar costumava festejar e relaxar. Se você for até lá, com certeza vai conseguir imaginar como era ser um dos homens mais ricos do mundo. E aí, você já conhecia a mansão de Pablo Escobar? Deixe nos comentários sua opinião e, claro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Tchau!